Passamos a palavra então para Ana Paula, que ela possa ser a mensageira do Mestre. Bom, boa noite, queridos companheiros. Que realmente nós possamos aí contribuir de alguma forma para algum esclarecimento da doutrina espírita. E se algum assunto aqui tratado a gente já souber, é sempre bom a gente rever, né? Porque doutrina espírita é isso. Nós estamos sempre tendo que, como estamos cometendo muitas vezes os mesmos erros, então nós precisamos escutar as mesmas coisas sempre, né? Até nós conquistarmos aí um grau evolutivo superior. Então hoje nós vamos falar sobre os espíritos protetores. E aí, para a gente começar, e a influência desses espíritos. Então vamos primeiro entender quem são esses espíritos protetores. Os espíritos falam para a gente que há os anjos guardiães. Eles são espíritos protetores de um grau superior, que nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa desencarnação, na vida espiritual e muitas vezes em outras encarnações. Então esse espírito protetor, esse anjo guardião, ele tem que ter um grau superior a gente, porque ele precisa ter uma ascendência aí, uma ascendência moral. Então ele precisa ser mais evoluído espiritualmente do que o seu protegido. Esse grau de superioridade, na verdade, ele depende do grau do protegido. Quanto mais evoluído espiritualmente o protegido, mais evoluído espiritualmente é o anjo guardião. Porque ele vai ditar ali conselhos morais. Então ele precisa ter esse grau superior. É evidente que o nosso anjo guardião não é o mesmo de um espírito ainda primitivo. Esse anjo guardião de um espírito primitivo é superior a ele, mas não necessariamente do mesmo grau do nosso anjo guardião, nós que já estamos mais evoluídos, né? No livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio vem explicando e é até interessante quando ele fala isso. Ele diz assim, ele está falando para André Luiz, ele fala assim, olha, o anjo guardião da gente, nós que ainda somos egoístas, nós que ainda somos orgulhosos, o nosso anjo guardião não é nenhum arcanjo, não. Quer dizer, não é nenhum espírito elevadíssimo, não. Né? Nós ainda não estamos com essa bola toda para ter um espírito tão superior, apesar de sermos mais desenvolvidos, pelo menos intelectualmente, do que um espírito primitivo, nós não estamos ainda nesse grau superior. Esse anjo guardião, ele ainda não atingiu a perfeição relativa. Na Revista Espírita de 1861, é um artigo do senhor Canu, que ele era materialista, depois se tornou espírita, e aí começa a explicar para um amigo que seria anjo guardião. E aí ele fala assim, olha, esse anjo guardião é o anjo, o espírito protetor que acompanha a gente até o momento que ele próprio tenha que reencarnar. Ou que nós já cheguemos a um grau superior que a gente não precise mais desses conselhos desse amigo espiritual. Né? E aí nós é que vamos passar a ser anjos guardiães ou guardiões desses outros espíritos aí, né? Então, nós vamos chegar a esse ponto, por mais difícil que a gente ache que isso vai acontecer, né? A gente às vezes fica meio assim, puxa, mas eu vou chegar a ser um anjo guardião? Vamos chegar sim lá, né? Quer dizer, cada um no seu tempo, cada um seguindo o seu caminho. E além do nosso anjo guardião, há os espíritos familiares, que são aqueles espíritos que cuidam da casa, cuidam da família. Eles estão ali relacionados com essa casa, cuidando dessa família. Esses espíritos, eles são espíritos bons. Mas, na verdade, os espíritos falam para a gente que eles são um pouco levianos, porque eles se ocupam, muitas vezes, né, eles são assim levianos, porque eles se ocupam muitas vezes de fatos corriqueiros, fatos do dia a dia, situações que um espírito superior não iria se ocupar. E aí, esses amigos espirituais, esses amigos da família, se ocupam disso. Há um relato no livro
Estante da Vida, e vem falando do irmão X, do Humberto de Campos, que aí ele vem contando a história de um espírito, Aurelino Piva, que ele era um espírito amigo da família de Sinésia Camerino. E aí é interessante porque o André Luiz acompanha um dia, o Humberto de Campos acompanha um dia lá esse espírito cuidando dessa família. Esse espírito chega cedinho na casa de Sinésia. E aí ele já começa, antes dela acordar, ele já começa a preparar um ambiente. Ele já começa a dar passes em Sinésia, porque ela tinha comido muito lá no jantar e não estava bem, o corpo físico dela não estava bem. Então ele já começa lá a tratar de Sinésia, para que ela se recomponha fisicamente. E aí, daqui a pouco, ele vê que Sinésia já está acordando, ele começa a influenciar Sinésia para que tivesse uns bons pensamentos, né, durante aquele dia, fosse um dia bom para ela, e começa a influenciar Sinésia nesse sentido. Só que Sinésia já acorda resmungando, reclamando, como foi aí a página inicial. Mesmo assim, ele continua na sua tarefa. E aí as crianças, os filhos de Sinésia, acordam, e aí eles começam a fazer uma algazarra lá na cozinha. E aí o espírito se preocupa, porque ele estava preocupado em que Sinésia tivesse um bom dia, né? Mas ele se ocupa de todos os membros da família. E aí ele começa a influenciar as crianças, ele ajuda até a que as crianças encontrassem os livros da escola, porque não sabiam onde tinha enfiado os livros da escola. E ajuda para que elas fossem direto para a escola, né? E tudo, coloca as crianças lá para a escola. O marido de Sinésia, ele tinha asma, e aí começa a tossir. E aí isso começa a irritar Sinésia. Quer dizer, Sinésia já não estava bem. E lá o espírito trabalhando, influenciando. E aquele tossido lá do marido, ele tossindo lá, isso já estava começando a irritar Sinésia. E aí o espírito influencia o marido de Sinésia para que fosse tomar um copo com água e coloca lá um remedinho no copo com água. Tudo para que Sinésia não ficasse tranquila. E aí vai dar o remédio para ele e ele se acalma. Bom, durante todo o decorrer do dia, o espírito esteve ao lado de Sinésia, influindo ela para que tivesse bons pensamentos, para que as coisas dessem certo, né? Durante aquele dia, lá na sua casa, tudo corresse bem. Muito bem. Quando chega a noite, e Humberto de Campos acompanhando isso tudo aí. Quando chega a noite, Sinésia estava lá costurando, e aí, de repente, fura o dedo na agulha. Nesse momento, Sinésia começa a reclamar, começa a chorar, começa a dizer que ela estava sozinha, que ninguém gostava dela, que ninguém ligava para ela. Humberto de Campos se espanta, né? O irmão X se espanta. E aí você sente lá na narração que o espírito estava realmente resignado, né? Ele fala, é assim mesmo e tudo, e eu vou continuar influenciando, mesmo assim eu vou continuar influenciando Sinésia positivamente. Quer dizer, nós vemos que isso acontece tanto com a gente, né? Quantas vezes nós, por não vermos esses amigos espirituais que cuidam da gente durante todo o dia, e de repente, por uma situação que não dá certo, nós já falamos contra Deus, falamos contra a espiritualidade, nos achamos solitários, achamos que os nossos amigos espirituais nos abandonaram. Quantas vezes essa situação que Sinésia passa, nós não passamos também, né? E há outros relatos também, né? Na Revista Espírita, de 1860, há uma crônica que fala do senhor de Corace. Esse senhor de Corace também tinha um espírito familiar. Só que esse espírito familiar, ele se encarregava de trazer as mensagens do que acontecia pelo mundo, né? Hoje nós temos aí a internet, o WhatsApp, a gente fica sabendo de tudo rapidinho. Mas naquela época não tinha. As notícias demoravam a chegar nos lugares. E esse espírito se encarregava de levar as notícias, né? Era o mensageiro para esse senhor de Corace. Quer dizer, ele não fazia mal, mas, no entanto, se ocupava de uma coisa que não tinha grande importância, né?
Na Revista Espírita de 1869, há um outro relato também da senhora Molly. Tinha um espírito familiar que também cuidava da família. O que esse espírito fazia? Ele acordava as pessoas no horário certo. Se elas tivessem um compromisso de manhã cedo, ele acordava essas pessoas, despertava essas pessoas no horário certo. Se tinham que tomar um remédio, ele despertava ou chamava a atenção da pessoa, né, dos membros daquela família, para que tomassem o remédio no horário certo. A filha da senhora Mali, ela esteve doente, e aí teve uma hora que a mãe viu a filha conversando com alguém que ela não estava vendo. E aí ela começava a fazer um gesto como se estivesse abrindo a boca e comendo alguma coisa. Eu estou comendo aqui. É a menina pequena. E esse espírito cuidava dessa família, cuidava dos membros dessa família, protegia a casa até de um assalto lá que ia ter e tal. Ele protegia essa casa. Esse espírito foi invocado na Sociedade de Paris. E aí ele contou lá a Kardec, aos espíritas da época, que realmente ele protegia aquela família e se ocupava disso daí. Ele havia desencarnado com 8 anos, mais ou menos, e ele disse que naquele momento que ele estava dando comida para aquela criança, era uma comida fluídica, mas continha elementos espirituais salutares, e realmente a criança se refez, né? Em pouco tempo ela se refez do mal que ela estava passando. Então nós vemos que há relatos importantíssimos, não só desde da época aí da Revista Espírita, desde a época de Kardec até os nossos dias. Um médium de Peirópolis, uma cidade mineira, chamado Langerton, ele era um espírito que tinha mediunidade de cura, e ele também, depois sob a orientação de Eurípides Barçanufo, ele começou a fazer um receituário fitoterápico para as pessoas. Ele era muito amigo de Chico Xavier. Ele trabalhou com Chico Xavier durante mais de 20 anos. Ele cavalgava de Peirópolis até Uberaba, 22 quilômetros, se não me engano, de cavalo. E nunca, durante o tempo que ele trabalhou, 30 anos, não me lembro, ele nunca faltou um dia. E ele era encarregado da limpeza lá do grupo espírita da prece e também de colocar as pessoas que todos queriam ver o Chico, né? Colocar em ordem lá. E ele, lá na cidade de Peirópolis, ele tinha um trabalho muito grande, ele tinha um abrigo, um albergue noturno, e ele tinha um espírito chamado Jason que cuidava de tudo lá para ele. Se houvesse algum problema, se algum obsidiado chegasse, alguma coisa, ele era acordado e levado lá para o irmão para que resolvesse a situação. E quando as pessoas iam visitar o médium, ele já se colocava na porta. E as pessoas, mas já está aqui tudo. Porque o espírito já o avisava de que ele iria receber visitas. Então, esse amigo familiar, esse espírito familiar, ele é bom. Ele é um espírito bom. Mas se ocupa dessas coisas mais corriqueiras, cotidianas do nosso dia a dia. Além do anjo guardião, desse espírito familiar, há também os espíritos simpáticos, que são aqueles espíritos com os quais nós temos afinidades. Agora, neste caso, esse espírito simpático, a afinidade pode ser boa ou não. Depende do meu pensamento, depende dos meus desejos. Neste caso, eu posso ter afinidade com o espírito que esteja em sintonia aí com os meus vícios, com alguma dificuldade que eu tenha. Não necessariamente esse espírito queira o nosso mal, mas vamos supor, você está triste, você está chateado com alguma situação, algum espírito que esteja nesta mesma faixa vibratória acaba percebendo isso e fica perto de você porque se sente bem, apesar do sofrimento, ele se sente, estou em casa, essa pessoa está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Então, esses espíritos estão com afinidade com o nosso pensamento, com aquilo que nós estamos sentindo. E não podemos deixar de falar também dos espíritos que estão do outro lado da vida, né? Que são os espíritos dos nossos parentes, dos nossos amores.
nossos parentes, nossos amores, aqueles queridos nossos pais, os nossos filhos, com os quais nós convivíamos com laços fraternos, não é porque desencarnaram, porque isso eu escutei uma vez de uma pessoa conhecida, nós não, uma religião tal, nós não fazemos prece para desencarnados, para a pessoa que morre. Né? Eles tinham a concepção deles, né? E não é para a gente questionar, mas o que a gente mais faz é prece para esses amigos espirituais. Né? E eles continuam com os mesmos laços de amor. Desencarnaram, a doutrina espírita fala a todo momento disso, não é porque a gente desencarna que nós vamos deixar de amar, de gostar das pessoas, né? Apesar de estarmos cumprindo nossas tarefas, o nosso trabalho, os laços de afeto não se rompem com a morte do corpo físico. Tanto é que os espíritos falam para a gente na pergunta 507 que um pai pode se transformar num espírito protetor do filho. É claro que você precisa ter, como nós falamos no começo, uma ascendência moral, um grau evolutivo maior. Mas, caso esse pai se transforme nesse espírito protetor, ele teria aí a ajuda de um outro espírito superior. Há uma solidariedade imensa no plano espiritual. E nós vamos ver isso no caso narrado no livro Missionários da Luz, quando conta a história. E eu achei essa história interessantíssima, porque a gente vai desmistificar certas coisas. Justina é um espírito, né? Ela André Luiz estava acompanhando o instrutor Alexandre no plano espiritual. Quando chega esse espírito de Justina, né, que já estava desencarnada, aflita, procurando a ajuda de Alexandre, porque o filho dela, Antônio, que ainda estava encarnado, estava dormindo, né? Era de noite, estava dormindo, e estava próximo da desencarnação, porque ele estava com coágulo no cérebro. E estava numa agonia tremenda, né? Os laços, os laços podiam se romper a qualquer momento e tal. E Justina, que mãe, vai procurar a ajuda do instrutor Alexandre. E eles correm lá para a casa lá de Antônio. Quando chegam lá, o instrutor Alexandre fala assim, olha, eu preciso de ajuda de outros espíritos. Olha só como a cadeia vai se fazendo. E aí ele pede mentalmente, por pensamento, a ajuda de outros espíritos. E em menos de 1 minuto, esses espíritos já estão lá na casa de Antônio. E aí esses espíritos chegam e falam assim, precisamos da ajuda de um encarnado para a doação de energia vital, de fluido vital para Antônio. E aí a Justina fala assim, puxa, mas tem as minhas netas que estão no quarto ao lado. Né? Elas estavam dormindo, podiam ser levadas lá através do corpo perispiritual, né? O espírito e perispírito, para que pudesse doar esse fluido vital. E aí os instrutores lá, os amigos espirituais falam, não, é preciso que haja uma pessoa aqui que tenha equilíbrio mental. E aí nisso o que eles fazem? Eles vão buscar Afonso, que era um espírito encarnado que estava dormindo, estava desprendido, levam Afonso até lá para que Afonso pudesse fazer a tarefa de doar fluido vital para Antônio. E realmente ele doa o fluido vital, eles fazem todo um trabalho, conseguem acalmar Antônio, e aí eles dão mais 5 meses de vida para Antônio, porque Antônio precisava resolver coisas urgentes, coisas da vida aqui, deixar as coisas resolvidas, vamos dizer assim, para desencarnar. E aí ele teve essa prorrogação de 5 meses. Se, o Espírito fala, ele não fizesse nada que pudesse antecipar a desencarnação. Quer dizer, eles deram 5 meses, mas dependia do caminhar de Antônio, do procedimento dele. Ele poderia, sim, antecipar esse prazo que foi dado, essa prorrogação de 5 meses. Então, nós vemos que há essa solidariedade, essa ajuda não nos falta em nenhum instante de nossas vidas. Nós temos que ter essa certeza dentro da gente. Os espíritos estão aí, né? Como dizia Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência. Os espíritos estão aí.
né? É só nós pensarmos e pedirmos a ajuda deles. E a gente fica pensando assim, puxa, mas quem seriam esses espíritos amigos? Principalmente assim, qual é o nome do meu anjo guardião? Né? A gente fica se perguntando isso. E aí os espíritos falam assim, isso não é importante. Você pode chamar por qualquer nome, porque a sintonia se faz pelo pensamento. Você pensa no espírito e ele vem ali ao seu encontro. Então, nós fazemos vamos dizer assim, esse contato com os amigos espirituais através do pensamento. Então, a gente pode dar o nome que a gente quiser. A gente pode dar, muitas vezes, o nome de um espírito que a gente tem afinidade, que a gente tem segurança. Vamos supor, Bezerra de Menezes. Quem aqui que não passou, não esteja passando por uma situação difícil, não peça, Bezerra de Menezes, me ajuda, estou passando uma doença, né? Bezerra de Menezes, me ajuda. Gente, se Bezerra de Menezes fosse acudir a todo mundo que pede por ele, ia ser difícil para Bezerra. O que acontece? Ele manda os seus emissários, que em nome de Bezerra vão ajudar essas pessoas, estão agindo em nome de Bezerra de Menezes. Por isso que a gente entende muitas vezes, tem Bezerra de Menezes ali num centro, no outro, porque eles são os emissários de Bezerra de Menezes que levam aí a vontade de Bezerra, vamos dizer assim, a vontade de Bezerra de Menezes e acodem a todos nós, né, esses espíritos amigos. Então, isso acontece muitas vezes. Na pergunta 491 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o que se deve entender por anjo guardião? Desculpa, 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha o que os nossos anjos guardiães estão fazendo por nós. Estão nos ajudando nas provas da vida. E mesmo assim, teimosos que somos, malcriados que somos, achamos que estamos sozinhos, que ninguém nos ajuda, que ninguém vê o que a gente está passando, né? Não são os outros, não. Nós, espíritas, que sabemos disso. Nós, muitas vezes, ficamos de mal com o plano espiritual, com Deus, com os espíritos, né? A gente se acha aí filhos que fomos abandonados pela espiritualidade. E não é assim. Os espíritos falam para a gente que não é assim. Eles são os mais sinceros e dedicados amigos de todos os que nós temos na Terra. Vou repetir, não sou eu que estou dizendo não, são os espíritos, na pergunta 495. São os mais sinceros e dedicados amigos de todos os que nós temos aqui encarnados. Então, meus irmãos, temos amigos? Temos. Precisamos ter? Claro que sim. Mas os nossos amigos espirituais são os mais sinceros e dedicados amigos que nós possamos ter. Na Revista Espírita de 1860, Kardec vem falando para a gente que espíritos sobre descobertas científicas. E aí ele vem falando assim, olha, os espíritos não estão aqui para ficar falando para vocês os segredos dos céus, né? Não é isso, não é essa a missão dos espíritos. Nós temos que caminhar. Eles não tiram da gente o nosso caminhar, o nosso esforço, a nossa vontade. Precisamos fazer a nossa parte. E aí a gente coloca também nos atos do dia a dia. Ele estava especificamente falando sobre descobertas científicas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos caminhar pelos nossos próprios pés. Os espíritos não estão aqui para fazer o que cabe a nós fazermos. Não é essa a missão dos amigos espirituais. Nós lemos que eles nos auxiliam, que eles nos ajudam. E aí, quando eu estava estudando isso, eu pensei, me veio uma imagem na cabeça e eu vou passar para vocês que talvez seja mais fácil de entender. Criança, quando está aprendendo a andar, o que a gente faz? Deixa ela andar, né? Mas fica ali do lado, né? Só ali, se der uma bambeada, a gente está ali para socorrer, não é isso? É isso que os amigos espirituais fazem com a gente. Eles não andam pela gente.
Eles não mexem nossa perninha para que a gente ande. Eles não fazem nada disso. Eles estão do nosso lado. Mas a gente é que está caminhando. Nós é que temos que aprender. Nós é que temos que nos esforçar. É um trabalho nosso. Precisamos entender isso. Mas eles estão aqui. Estão próximos de nós. Ou mesmo que não estejam, nós podemos nos comunicar com os amigos espirituais através do quê? Do pensamento. É através do pensamento que a comunicação se faz. Dizem os espíritos, é a voz da consciência. Na Revista Espírita de 1861, há um espírito que fala assim, olha, todos nós somos médiuns. Alguns têm uma mediunidade ostensiva, e aí esses espíritos se comunicam com essas pessoas através de uma mediunidade ostensiva, vamos supor, através da psicografia. Mas a grande maioria não. A nossa mediunidade não é ostensiva. Então, como é que eles se comunicam com a gente? Através da voz do coração, diz esse espírito. É essa vozinha suave que fala para a gente, e nós, como somos o quê? Teimosos, malcriados, a gente não escuta, né? A gente não quer escutar, mas essa voz do coração, é a voz da consciência que está falando para a gente. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o que os espíritos falam para a gente? Influenciam os espíritos os nossos pensamentos e atos muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes são eles que nos dirigem. E a gente esquece disso, né? Nós estamos toda hora... Por que a gente continua a escutar as mesmas coisas na casa espírita? Os estudos aqui, eu não sei como é que é essa programação, não, mas a gente vem lá no decorrer do ano, chega no outro ano, as mesmas coisas, os mesmos assuntos, e aí a gente fala, puxa, já escutei isso, já teve esse assunto. Às vezes é com o mesmo palestrante, com o outro, não importa. Ah, já escutei isso. Mas e aí? A gente aprendeu? Né? Por que a gente está sempre repetindo as mesmas coisas? Por que os espíritos repetem os mesmos ensinamentos? Porque a gente repete os mesmos erros. É difícil? Não, é muito difícil. Conquistar esse equilíbrio moral, esse equilíbrio espiritual, gente, é extremamente difícil. Por isso, cuidado com o apontar o dedo para o outro, com o criticar o outro, porque nós somos assim ainda. Nós ainda erramos e vamos errar. Ah, Ana Paula, está rogando praga? Não, né? Não tem isso, espiritismo. Mas a gente sabe que a gente vai cair, porque nós estamos no processo de aprendizado. A criança, quando está aprendendo a caminhar, ela cai muitas vezes. E aí os pais se desesperam. Ai, caiu. Às vezes é um tombinho de, não, vamos levantar, vamos continuar. Não é assim? É assim com a gente. Nós ainda estamos nesse processo de conhecimento. Mas os espíritos estão aí. Agora, gente, essa influência é uma influência oculta. Nós precisamos entender isso. Os espíritos não tiram da gente a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos escolher. A voz da consciência vem e eu tenho a liberdade de escutar ou não. A responsabilidade é minha. Eu escuto o conselho e posso ou não seguir o conselho. A responsabilidade é minha. Aí está o livre-arbítrio. Né? Quando os espíritos te aconselham, eles não estão cerceando o teu livre-arbítrio. Eles estão te ajudando. Quando você está vendo a criança ali e ajudando a criança a caminhar, você está ajudando, não está fazendo o trabalho por ela. Né? Então é a mesma coisa com a gente. Nós temos a liberdade, nós temos a responsabilidade e temos que assumir isso. Temos que entender isso. Espírito não vai ficar aparecendo para a gente, né, para dizer o que a gente tem ou não que fazer. Primeiro que muitos de nós não gostaríamos de ver um espírito desencarnado. Somos espíritos? Ah, sou espírito. Você já viu algum espírito desencarnado, materializado, alguma coisa? Ah, não, Deus me livre, né? É normal isso, apesar a nossa razão nos dizer que somos espíritos, mas que estamos no corpo de carne, ninguém quer, ou
ninguém, né? Não vou dizer nem assim, né? Ninguém, né? Muitos aqui, né? Não querem ver assim, né? No mínimo a gente ia levar um baita susto, né? Se víssemos, né? Dizem os espíritos, quando é espírito superior e tal, ou um parente nosso e tal, que a gente não sente nada disso. Mas a gente sempre, será que eu não vou sentir, né? De qualquer forma, os espíritos não vão ficar aparecendo para a gente, falando para a gente o que a gente vai fazer. A gente tem que tirar isso da cabeça. Eles não agem assim. Não é essa a lei de Deus. Não, eles não vão fazer isso. Então, não pensemos nós que eles vão aparecer. Ô, meu filho, faça isso. Não vai. A liberdade é nossa. E aí há um caso de uma inundação que ocorreu numa determinada localidade. E aí as pessoas começaram a abandonar as suas casas em canoas, em barcos, começaram a abandonar. E tinha um senhor lá que era muito crente, né, em Deus e tal, e acreditava em Deus, né, e falou, não, Deus vai me ajudar. E as pessoas começaram a abandonar. Nisso, a água começou a encher lá, o local lá começou a encher, a água começou a subir. E aí ele foi para cima do telhado da casa. E passou um vizinho e falou, olha, vamos, sai daí, que senão você vai morrer. Não, Deus vai me ajudar. E continuou lá, e as pessoas abandonando. A água já estava atingindo já onde ele estava, já estava passando lá no telhado. Veio uma outra canoa e falou, saia daí, vem para cá, vem com a gente. Você vai morrer aí. Não, Deus vai me ajudar. Nisso, quando a água já estava atingindo o homem, vem um helicóptero e joga uma corda. Aí a pessoa fala, não, sobe aí na corda e tudo. Ele, não, Deus vai me ajudar. E aí o que acontece com o homem morre. E aí, quando chega lá no céu, ele encontra Deus. E aí encontra Deus e fala, poxa, Deus, acreditava tanto em você, né? Tinha tanta crença e tudo, você não me ajudou. Ele falou, meu filho, você não sabe como foi difícil arranjar 2 canoas e um helicóptero. Então, Deus não vai agir por milagres. Deus age através das situações da vida. Nós precisamos entender isso, né? Não vai acontecer nenhum milagre. O que acontece muitas vezes é nós desviarmos, os espíritos desviarem a nossa atenção para um determinado fato, ou colocarem pessoas no nosso caminho. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisamos estar sintonizados com o plano espiritual. É o que acontece em 2 narrativas. A primeira foi num trem na Europa, que ele ia seguir viagem, e o maquinista, ele era muito fervoroso e fez uma prece, porque estava chovendo, era noite e chovia muito. E ele fez uma prece pedindo aí a Deus que protegesse lá o trem, as pessoas do trem, protegesse a ele e tudo mais. E aí eles seguem viagem com aquela penumbra, com a chuva. Lá pelas tantas, o maquinista se espanta porque ele vê 2 braços balançando na frente dele, como se estivessem mandando ele parar. E aí ele para o trem, e sai para ver o que tinha acontecido. Pensou que fosse alguma pessoa, alguma coisa que tivesse com algum problema, pedindo ajuda. E saem, outras pessoas do trem também saem. Quando eles saem, eles veem que, na verdade, era um morcego que havia sido atropelado pelo trem. Esse morcego, quando passou na frente do trem e bateu o farol do trem, a impressão que o maquinista teve foi que fossem 2 braços batendo. E aí, nesse mesmo instante que acontece isso, uma inundação vem e acaba com o trilho mais à frente, onde eles iriam passar, e se eles estivessem lá no trem passando, o trem iria ser derrubado. E aí o maquinista realmente percebe que foi uma intervenção divina e, junto com os outros passageiros, fazem uma prece de agradecimento. É assim que há a intervenção do plano espiritual. O outro fato narrado é de um rapaz que ele tinha muita crença em Deus e fazia suas preces, e aí ele estava saindo de casa para pegar um ônibus, e de repente vem um vizinho. E aí o vizinho começou a conversar com ele.
E aí ele estava lá para pegar o ônibus chegou e o vizinho não parava de falar. Mas ele era um rapaz muito educado, muito gentil. E ele não queria ser indelicado com o vizinho, né? Falando, olha, eu estou com pressa. E ele ansioso, ele não estava nem prestando muita atenção no que o vizinho estava falando para falar a verdade. E o vizinho falando e ele vendo que o ônibus já ia partir e tal. Por fim, o vizinho emendava. Sabe aquelas pessoas, eu não sei se vocês conhecem gente assim, que não respira para falar? Que emenda um assunto no outro, quando você abre a boca para falar, você não tem assim a oportunidade. Foi o que aconteceu com o vizinho. Só que ele perdeu o ônibus. E mais tarde ele ficou sabendo que o motorista estava embriagado e o ônibus havia caído numa ribanceira. Então, são fatos que acontecem, é assim que a espiritualidade age. Né? E nós, como somos mal criados e teimosos, a gente ainda reclama, que vizinho chato, que não sei o que. Aconteceu isso, e mais à frente a gente vai perceber, graças a Deus que houve essa intervenção, graças a Deus houve a atuação dos espíritos amigos. E é assim que eles agem, não é através de milagres, não é através de fatos mirabolantes, fatos fantásticos, né? Claro que muitas vezes eles podem intervir também através aí de um sonho, né? Nós muitas vezes temos um sonho e às vezes a gente fala, puxa, mas não entendi direito. Mais à frente a gente vai entender, é sutil, é oculta, mas como, mais uma vez, Eurípides Barçanufo disse, invisibilidade não significa ausência. A gente precisa até decorar, eu diria, essa frase, porque ela é belíssima e contém um ensinamento para todas as horas, porque a gente se esquece disso. Quantas vezes estamos passando por dificuldades, e passamos todos nós, não é porque a gente está muitas vezes sorrindo, porque, tá tudo bem na vida, né? E estou vendo o outro lá sorrir, nossa, que maravilha. Gente, às vezes está uma dificuldade danada, né? Mas está se esforçando. E aí, não é porque as coisas estão assim, ruins e a gente pensa assim, puxa, mas está tudo acontecendo, por que está acontecendo de novo comigo? A gente fala assim, tem um ditado aí que diz, o raio não acontece muitas vezes, não cai muitas vezes no mesmo lugar, não cai no mesmo lugar, né? A gente sabe que doutrina espírita, né, as coisas acontecem mais de uma vez na nossa vida, às vezes muda só o personagem. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu. Daquela situação a gente não tirou ensinamento. Alguma coisa a gente precisa aprender dali. Pô, aquilo dali não foi legal para a gente, eu preciso aprender alguma coisa. Por isso que elas se repetem. Não é negligência do plano espiritual. Claro que nós somos influenciados positivamente ou negativamente. E aí como é que eu distingo essas influências? Às vezes as pessoas perguntam assim, puxa, Ana Paula, mas como é que eu vou saber que essa voz do meu coração é boa ou ruim? Bom, é só você ver a finalidade. O que essa vozinha está te dizendo? É uma coisa boa? Né? Então, a gente vê o propósito, a finalidade, o que essa voz está falando para a gente, né? Qual o conselho que essa voz está dando para a gente? Os espíritos dizem, na Revista Espírita de 1859, falando sobre comunicação do plano espiritual, que a linguagem do plano espiritual é séria, digna, nobre e benevolente. Então, nada que seja fora disso pode vir de um bom espírito, né? Para ser de um bom espírito tem que ser digna, nobre, séria e benevolente. Eles só pregam a união e a caridade. E outra coisa que eu achei interessantíssima, que eu acho que alerta a gente, espírito superior, amigo espiritual, não ordena que a gente faça nada, eles aconselham. Então, nós não vamos nos sentir ordenados ou mandados, você tem que fazer isso. Não há isso no plano espiritual. Eles aconselham a gente, porque eles não interferem no quê? No nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha. Se eles não souberem de algum assunto, eles se calam. Espírito superior, o nosso anjo guardião, não é que eles saibam de tudo, né? Como nós falamos, ainda não atingiram a perfeição relativa. Se eles de alguma coisa não souberem, eles não vão ficar dando pitaco naquilo que eles não sabem. Não é assim que eles agem.
né? Então nós temos que ter a consciência disso. Na Revista Espírita de 1862, vem falando sobre os processos de Morzine. Era um caso de obsessão que estava acontecendo. E aí Kardec fala assim, olha, para você se livrar da obsessão, você tem que ter força. Da mesma forma que você deixou, porque a obsessão só ocorre se nós abrirmos brecha, é a sintonia, né, que nós falamos. Só acontece essa obsessão se nós abrirmos brecha, se nós nos sintonizarmos. E aí nós precisamos nos esforçar para sair dessa sintonia. Trocar de canal, que nem o canal de rádio, né? Os espíritos podem afastar um obsessor de perto da gente? Sim, podem fazer isso, e diz lá Kardec, e fazem isso muitas vezes, mas não poupam a gente do trabalho que nos cabe. Então, que a gente precisa entender isso. Então, precisamos nos conectar com os amigos espirituais. Eles não precisam estar a todo momento, e não estão a todo momento próximos da gente, mas estamos com uma conexão que não se desliga. Essa conexão com o plano espiritual, com o anjo guardião, não se desliga e se dá através do pensamento. O pensamento viaja pelo fluido cósmico universal. Essa energia chamada pensamento viaja por uma outra forma de energia sutil que se chama fluido cósmico universal. E não há obstáculos no fluido cósmico universal. Eu estou falando aqui, vocês estão me escutando, lá na Mapuá já não devem estar escutando. Por quê? Porque o ar se propaga, a minha voz se propaga no ar até um determinado espaço, né? Até um determinado limite. Tem obstáculos para isso. Não acontece a mesma coisa no fluido cósmico universal. Nós pensamos nos nossos amigos espirituais, imediatamente fazemos essa conexão. E eles sabem que nós precisamos deles. Então, eles se comunicam através do pensamento. E o pensamento viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Então, e aí, eles se comunicam assim com a gente, e a gente também se comunica assim com eles, através principalmente de quê? Da prece. É o nosso meio de contato. Nós não podemos nos esquecer de fazer prece, gente. Não é prece longa, palavra, não é nada disso, não. É aquela coisa, olha, eu estou precisando de ajuda, me ajuda-me. Eu sei que às vezes nós estamos passando por momentos turbulentos que a gente não consegue nem concatenar os pensamentos, nem fazer uma prece, né? Às vezes fica difícil. Mas pensa, Jesus, isso já é uma prece. Você já está se conectando com o plano espiritual. E precisamos, gente, dessa força. Não podemos nos esquecer desses amigos que estão ali. Gente, eles estão ali. Olha, eu estou querendo ajudar vocês, deixa eu ajudar. A gente precisa se abrir a essa ajuda. E aí eu entro num assunto que muitas vezes a gente tem dúvidas em relação aos nossos parentes. Posso fazer prece para os parentes que já partiram do plano espiritual? Podemos sim. O que a gente não pode fazer é evocar. Evocar é o quê? Meu Deus, por que você foi? Volta para cá. Por que você não está aqui? Chorar e se lamentar e ficar de mal com Deus, com a espiritualidade. Porque levou a pessoa, porque eu perdi. Ninguém perde ninguém. Os espíritos amigos estão aqui. Os laços de afeto não se rompem. Vamos tentar entender isso todo dia, que é um processo. A gente vai se acostumando com isso. Até uma hora que fica tranquilo, a gente percebe isso. Então, os laços de afeto não se rompem. Ah, mas Ana Paula, não pode ser assim. É assim, porque diz lá no livro Justiça Divina, olha o que Emmanuel diz. Não sou eu que estou dizendo, não. É Emmanuel. Se um dia tiveres corações amados que te precederam na grande viagem, se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas, assim, rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentar-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Então, é Emmanuel que fala. Ah, Ana Paula, mas se esse amigo espiritual não puder me ajudar? Nós acabamos de falar o caso de Justina. E ela vai procurar alguém que possa. Ah, esse não pode, procura alguém. E assim a rede de solidariedade vai se fazendo. É evidente que nem todos os nossos amores se tornaram espíritos superiores. Mas se eles não podem, imaginemos
amigos nossos, parentes nossos que estão lá vendo a nossa aflição, eles querem nos ajudar. Se não podem, eles pedem ajuda. Ah, Ana Paula, mas de repente esse espírito está numa situação muito ruim e não pode. Gente, se ele estiver numa situação muito ruim, ele não vai nem conseguir escutar a tua prece, não vai nem chegar, porque ele impede com a sua própria vibração diferente. Nós estamos falando daqueles espíritos amigos que têm laços de afeto, que desencarnaram, não são espíritos superiores, mas continuam a manter esses laços de afeto. Nós trouxemos primeiro o exemplo e agora a justificativa de Emmanuel. Então peçamos a ele, os nossos avós. Eu tenho a certeza de que minha avó cuida de mim. Certeza absoluta disso. Entendeu? Tenho certeza de que minha avó cuida de mim. Eu até me emociono quando falo disso. Não vejo, não escuto, nem nada, mas tenho a certeza de que ela cuida de mim. Mas é evidente. Eu tive uma ligação muito grande com minha avó, mãe da minha mãe. Né? Então, essa ligação não se perde. Se ela não puder me ajudar diretamente, eu tenho certeza de que ela vai pedir alguém para me ajudar. Alguém superior. Claro que na medida do possível, gente. Né? Não é porque eu estou passando uma necessidade que vai vir, vai resolver tudo, não. Mas é ajudar, não falei em resolver problemas, em dar soluções, sabe, mirabolantes. Ajudar. Tu está passando por essa dificuldade, se não der para a gente resolver, eu vou estar junto de você, te ajudando. E os espíritos amigos, eles ficam felizes com a ajuda. Claro, você tem êxito. Eles escutam você escuta o conselho deles, eles ficam felizes com isso. É evidente que eles ficam felizes. Agora, isso vai trazer mérito para eles? Sim, também. Se eles conseguiram cumprir a missão deles, é evidente que eles vão se sentir felizes pela gente. Eles vão ter aí os bônus deles aí, que eu não sei como vão ser computados, mas vão ter, porque conseguiram cumprir aí, chegar ao termo, o objetivo, alcançar o objetivo deles, que era nos aconselhar e nós escutarmos esses conselhos. Aí se eu não escuto, a responsabilidade é minha. Eles fizeram a parte deles. Eles ficam tristes quando a gente não consegue, não os escutam. Dizem os espíritos, não é tristeza, eles lastimam que nós não tenhamos escutado o conselho deles. Mas eles sabem que nós vamos ter tantas chances quantas forem necessárias para nos aprimorarmos espiritualmente. Espírito amigo, anjo guardião abandona a gente? Não, não nos abandonam. Nós não podemos prescindir da amizade, do carinho desses amigos. Eles nunca nos abandonam. O que acontece muitas vezes é que a gente segue um caminho e eles falam, puxa, não é legal isso daí. Eles se afastam, é a história lá da criancinha que está aprendendo a caminhar. Fica só ali do lado, você está caminhando, mas ele fica ali do lado, não te abandona, mas ele se afasta um pouco de você. Mas quando você entrar de novo em sintonia com eles, é evidente que eles te recebem de braços abertos. É isso que os amigos espirituais querem da gente. E aí, eles, por acaso, esses espíritos ficam tristes quando a gente sofre algum revés em relação a coisas materiais, como, por exemplo, puxa vida, queria tanto trocar meu carro esse ano, não conseguia. Estou numa tristeza danada. Isso para eles é bobagem, não é isso que espírito superior se importa, gente. Não é com esse tipo de contrariedade, não é com esse tipo de obstáculo material. Né? São os obstáculos morais. Né? Não é isso que faz o espírito superior se lastimar. Isso para eles, se você conseguiu o carro do ano, se você não conseguiu, isso para eles não importa, isso são coisas da vida. Eles se importam em coisas muito mais importantes e você conquistar objetivos grandiosos, objetivos espirituais. Essa é o grande incentivo do plano espiritual. Na Revista Espírita de 1862, há um espírito que está admoestando todos os espíritas, falando, vocês espíritas são muito materialistas, são muito apegados, façam o favor de ser mais caridosos. Então, esse conselho desse espírito, que está na Revista Espírita, é para a gente.
Nós aqui, religiosos, que estamos na casa espírita, que muitas vezes nos achamos tão conhecedores, né, tão melhores, é para nós espíritas aqui, nós que somos espíritas, esse conselho vem ao encontro do nosso coração. Esse coração rebelde, teimoso, malcriado, orgulhoso, vaidoso. Então, amigos, é essa mensagem que eu queria passar. Muitas vezes nós nos esquecemos de pedir a esses amigos espirituais. Pedimos a Bezerra, e é evidente que ele nos atende, mesmo que através dos emissários. Pedimos ao nosso professor Eurípides Barçanufo, porque é a nossa casa do coração, e sabemos que temos uma ligação muito grande com Eurípides Barçanufo. Mas muitas vezes esquecemos desses amigos espirituais que estão assim, gente, eu estou aqui, né? É só você pedir que eu te ajudo. E esquecemos de pedir a ajuda deles. E nós vamos nos reencontrar com esses amigos, gente. Tenhamos certeza disso. No plano espiritual, nós vamos dar um grande abraço nesses amigos espirituais. Para terminar, eu gostaria de ler uma prece que está no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquelas preces espíritas. Ah, mas é prece decorada. Gente, olha só, vamos ter equilíbrio. O espírita precisa ter equilíbrio. Se você lê uma coisa e você se emociona com aquelas palavras, você está sentindo. Não é uma palavra, não é uma coisa decorada. Quando a gente fala decorada, é quando a gente fala alguma coisa sem sentimento. Quando você coloca sentimento no que você está lendo, ou quando você lê uma poesia decorada, né? Você fala uma poesia decorada e você está carregado de sentimento, é evidente que isso daí está alcançando o seu objetivo. Então, nós gostaríamos de terminar fazendo essa prece aqui. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem. Sustentai-me nas provações desta vida, dai-me forças para suportá-las sem me queixar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Fazei com que eu reconheça os meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. Principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de uma forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo. Fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus. Muita paz.